Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Olha, comecei o bloco dando uma risadinha aqui, porque o Hugo fez uma cara de espanto, meus amigos, que só vocês vendo. Agora, eu quero falar com vocês, né? O Bruno dos Santos, ele está aqui hoje para contar um pouquinho do Degazi, claro, né? Mas que cuida dos menores infratores, mas esse bloco em específico, o terceiro bloco, ele vai falar algumas visões, vai explorar um pouquinho das visões dele sobre servidor público, reforma administrativa, o PM Douglas Macaco, né, do caso do Amarildo, né? Quem matou Amarildo, né? Ficou bem famoso esse caso no Rio de Janeiro e no Brasil, também no mundo, né? Repercutiu bem no mundo também, nesse caso. E a reforma constitucional que ele também vê como prioridade. Então a gente vai começar falando com o Bruno aí, mas antes eu te peço que você não esqueça do like, tá certo? O like, muito importante para o algoritmo entender que realmente a entrevista é bacana, é boa, é top, é maneira, e aí ele vai mandar essa entrevista para mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas serão alcançadas. E também o espaço de comentários aí que tá aí embaixo, custa nada tu comentar, top, legal, maneiro, show, tal, pô, já conhecia alguém do Degazi, não conhecia, pô, maneiro. Falar também sobre esse bloco, o que você acha, a tua opinião sobre reforma administrativa, tua opinião sobre o caso do Douglas Macaco lá do Amarildo, o que você acha, se é que você sabe realmente desse caso, né? A reforma constitucional, se você acha uma coisa que seria bacana aí para o Brasil. Enfim, fique à vontade no espaço de comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva, por favor. Valeu? Tamo junto? Posso contar com você? Ô Bruno, ontem nós conversávamos, ontem não, na segunda, né? Nós conversávamos no telefone, na pré-entrevista, e a gente estava falando de servidor público. Eu estava explanando para você que eu estive de frente ao fórum recentemente, há uns meses atrás, fazendo uma matéria lá, chamando só servidor público, fazia questão de chamar só servidor público para falar sobre reforma administrativa, o que eles achavam do tema. Muitos se esconderam, muitos não quiseram participar, né? E muitas vezes não é por medo de ser demitido, que ser demitido é uma coisa que não acontece. A questão é para não se queimar lá dentro, né? Para ninguém falar, pô, tá falando da nossa classe aí, tá maluco? Mas a gente sempre pega os bons funcionários, porque em todos os lugares existem sim os bons funcionários, e aqueles que realmente são destemidos, né? Que são, além de serem bons funcionários, eles são destemidos e não tem papo na língua e vão falar assim e acabou. E aí, de 50 pessoas que eu abordei, eu que tenho um canal que ainda está crescendo, né? Então, tu imagina, se é um Gabriel Monteiro lá que tinha, né, uma fome, é mais fácil chamar, qualquer um vem, né? Mas quando sou eu ainda que estou em crescimento, chamar o cara, pô, não vou dar entrevista porque o cara não te conheço e tal. Mas fiquei lá, 50 pessoas que eu abordei, chamei e falei, pô, não, o que tu acha da reforma administrativa? O que tu acha do indulto a Daniel Silveira? Sendo que outros governos, o indulto, né, foi colocado, concedido, né, a um que deu a Cesare Battisti, né, um assassino, um psicopata, né? Aí ninguém falou nada, e aí o outro que foi o tema que deu para o André do Rap, né? Líder de quadrilha organizada, né? Não é a quadrilha do PT, não, a quadrilha lá de São Paulo, né? O André do Rap. E o outro que deu agora, né, o indulto a Daniel Silveira, mas aí todo mundo falou, porque tudo que vinha de dele, né, tinha que ser falado, né? Isso aqui é verdade. Se o cara falasse a favor da vacina e a mídia falasse a favor da ivermectina, aí a mídia ia falar que a ivermectina era boa. Mas como ele falou que a ivermectina era legal, aí a mídia fala que não presta. Então é isso aí. Agora, vamos lá. A reforma administrativa. Alguns de 50 que eu abordei, 8 me responderam. E não fugiram do pau, não, falaram mesmo, e falaram, eu não devo nada, eu trabalho honestamente aqui, sei que sou um cara que se tivesse reforma administrativa não ia ser demitido porque eu trabalho de forma honrada, e assim é que eu gosto de ver, porque eu que estou pagando, você que está pagando, nós que estamos pagando, eu sou servidor, prestador de serviço, né, e se eu não fizer corretamente o meu trabalho, ninguém me chama mais. O CLT, esse presidente que aí está querendo fazer de tudo para não haver mais demissões, né, sem justa causa. E aí também vai complicar, porque aí vai ficar uma zona de conforto que é já no servidorismo público. E você, meu irmão, tu não acha que cai na zona de conforto quando não há demissões? Vamos lá. O tópico de servidor público, eu sou suspeito para poder falar, porque eu sou servidor público há 20 anos. Eu trabalho 12 anos no Degazi e 7 anos e meio na Prefeitura de Nova Iguaçu. Então, a gente tem muita irregularidade no serviço público. Mas sabe a maior irregularidade do serviço público qual é? São as chefias, são os cargos em comissões.
O cara vai lá, bota uma pessoa que não conhece nada do assunto para poder comandar um cara que está ali há 10, 15 anos. Então, dentro da justiça, por exemplo, a gente tem super salários. A gente tem profissionais na justiça aí que precisam sim ser bem remunerados. A gente acredita que a carreira de juiz, de promotor, os defensores públicos, eles são profissionais que têm que ter uma independência, que têm que ter sua valorização. Agora, 60 dias de férias para juiz. Bonificações aí em tribunais que chegam a 2 milhões por mês para alguns desembargadores. Assim, existem exageros. STF comendo lagosta, entendeu? Criaram uma casta dentro do serviço público e utilizaram o servidor público que está lá embaixo de maquiagem para poder não resolver o que tem que ser resolvido, que é para atacar lá em cima. Então, sou a favor, sim, de uma reforma administrativa séria. Primeiro, tem que acabar cargo comissionado no Brasil. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Político não tem que ter indicação no Detran, não tem que ter indicação em órgão nenhum. Tem que ser funcionário concursado. Bota o cara lá para ser concursado e você vai pegar o melhor daqueles concursados para ele poder ser o chefe. Aí você vai subir o sarrafo. E esse cara vai ter legitimidade para poder mandar o cara que está lá embaixo embora. Agora, no Brasil, nossa primeira-dama, querida, era da Furnas. O que ela acrescentou em Furnas? Queria um relatório dela, da Janja, para poder... Eu estou aqui num podcast, sem ganhar nada, falando sobre social educativo. Eu tenho 12 anos de vivência disso aqui. Eu conheço a realidade, porque eu estava lá trabalhando. Não estava militando. Nem pela direita, nem pela esquerda. Ali é trabalho. Meu posicionamento político é de direita, é pela família, por melhorias de condição do Brasil mais armado, tudo isso. Agora, se chegar um cara de esquerda e me falar uma coisa que vai ser satisfatória para o serviço, e ele me mostrar razão, como foi a Central de Vagas, que foi uma política de esquerda. Eu, no começo, fui contra. Não, porque vai ficar mais salgado. Quando eu tive acesso aos dados, 56 mil na pista. Qual que é a diferença de eu ficar com 600 aqui preso? Que tem que construir mais unidade. Se vai ter 6 mil presos porque tem 6 mil vagas, tem 10 mil vagas, essa resposta tem que dar à sociedade. E é no orçamento. Aí você liga para o teu deputado, liga para o governador do estado e cobra dele de construir mais unidade, porque você não aguenta mais ser assaltado na frente da tua casa. Você municipaliza a medida para você colocar aquele moleque que está de sacanagem vagabundeando na frente da tua casa, às vezes um menor que foi abandonado pela família, antes dele cometer o primeiro crime, bota ele no jovem aprendiz, pô. Dá incentivo para o cara do teu bairro para poder contratar ele antes que ele vire um vagabundo, pô. Antes que ele entre com uma boca de fumo. Agora, essa resposta quem tem que dar à sociedade. Agora, no serviço público, a reforma administrativa que se propagou, principalmente aí o pessoal tanto de direita quanto de esquerda falando em verdade, era que não, que nós vamos acabar com as regalias, com isso, com aquilo. A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi para 35 anos de serviço. O cara trocando tiro com vagabundo numa escala escravista, que é 12 por 24, 12 por 48. Mais raiz, mais não sei o quê. E, porra, o cara trabalha 35 anos ali, vestindo aquela farda azul ali, como o Douglas Macaco estava lá fazendo um excelente trabalho na Rocinha, até a situação do Amarildo, que o Major Edson, que era um cara que foi 01 do BOPE, todo mundo falava muito bem do cara. Do nada, o cara que estava baqueando a maior boca de fumo do Rio de Janeiro, que é uma boca de fumo que cada ponto daquele dali dá 100 mil, 200 mil de fé por semana. Muito estranho, né? Aí pegaram aquele batalhão, criaram um caso de um corpo que não tem corpo, não tem luminol, não tem nada, para tirar aquele comandante dali. Pô, irmão, de coração, não nasci ontem. Para mim, homicídio sem corpo, irmão, para você poder condenar o cara, tem que ter pelo menos um réu confesso ali, que nem teve a gente acabou de falar aqui do caso do Bruno, o menor deu tudo. No caso Amarildo, muito estranho. Depois de 7 anos, todo mundo se aposentado e o cara que fazia um excelente trabalho de coibir o tráfico, a indústria do tráfico de droga da Rocinha, que é onde o pessoal das grandes mídias aí vai lá para poder comprar seu pó, né? O pessoal que mora em São Conrado gosta de subir ali, então ali eles têm que ficar à vontade para poder ter uma favela no Rio de Janeiro para ser o reduto dos cheiradores. Ninguém quer colocar uma política de
de drogas decente, penalizando o cara que tá na rua, que nem um cracudo, igual um Walking Dead. Por que as pessoas... Aí, moral da história, se criou uma política para demonizar o cara da ponta, para assustar o cara que às vezes ganha ali 1 salário, 2 salários, 3 salários, que aquele dali vai ser mandado embora se ele não estiver fazendo um bom trabalho, que tem que ser mandado embora, e já existe na lei atual mecanismo para isso, avaliação de desempenho anual. Avaliação de desempenho anual, se o cara tiver 3, ele pode ser demitido. Sabia disso? Por que a Polícia Militar do Rio de Janeiro manda todo mundo embora aí, ó? A torta é direito, depois o cara tem que reverter na justiça. No Degase, a gente já teve servidor sendo mandado embora que fez merda. Eu acabei de falar para você, o cara botou celular, cometeu ilegalidade. Se ele tiver 3 avaliação de desempenho, 4 insatisfatória, o diretor da unidade, ele pode ser mandado embora. Agora, essas coisas têm que funcionar. Tem que ser justa. Tem que ser justa. Mas isso na área da justiça, né? Servidor público. Né? Qualquer servidor público. Porque eu vejo muito servidor público aí, por exemplo, na área de saúde, né? Na área também de fórum, esse tipo de coisa aí, o pessoal fica aí, meu irmão. Porque a chefia tá fechada na sacanagem. Porque se o cara for cobrado, calma aí, fulano chegou errado, 15 minutos é falta. Eu quase fui mandado embora da prefeitura de Nova Iguaçu. Por quê? Quando eu passei na prova do Degase, eu fiquei um tempinho do curso de formação que ainda não tinha sido nomeado, aí eu tive que faltar. Você tomar 60 dias de falta no ano, você é mandado embora, sumariamente. Você é demitido. Aí quer dizer, o meu bateu 58, aí eu fui lá, pedi exoneração, tive que bancar. Se o Degase não me chama, irmão, eu ficava no ceaço do caramba, porque eu já tinha saído de lá, tinha pedido exoneração, e tô aguardando ser chamado. Fiquei 3 meses fazendo obra. Entendeu? Porque eu tinha que trabalhar. Só que eu fiz o curso de formação, tô esperando para ser chamado. Eu sabia que ia ser chamado. Mas e se dá um problema administrativo desse aí, demora 2 anos? Eu fiquei sem meu cargo. Mas tudo bem, faz parte, já passou. Então, assim, o serviço público, se o cara chegar 1 hora depois do serviço público, pelo menos na lei do Estado do Rio de Janeiro, o cara tem que tomar falta. Sabia disso? Por que a chefia não cobra isso do cara que chega lá? Porque tá fechado, é uma sacanagem. Ou então o cara tem que ser muito bom funcionário para aquele setor ali, para aquela equipe ali, para você poder dar algum tipo, o cara chegou às 8 horas, ele vai sair 7, vai sair 9. É do jogo. A gente não tem que ser durex. Agora, um cara que está fazendo um mau serviço em qualquer lugar, se ele tiver uma chefia que não seja política, que é o que acontece hoje no Brasil, você botar os melhores daquele setor ali para ele poder comandar, vai funcionar igual a empresa, irmão. Porque você tem muito servidor público que dá vida por aquele serviço ali. Sim, não, como eu falei no começo, né, que existiam alguns que me deram entrevistas porque são bons funcionários em qualquer lugar, mas existem bons e maus funcionários. O que eu quis dizer é que a gente vê muita gente mamando aí em 1, 2 anos de atestados, né, ou então quando nos servem com muita má vontade em algumas repartições públicas que nós vamos. Eu mesmo sempre tive que usufruir de hospitais públicos, né? Eu nunca tive plano de saúde, porque sempre prestei serviço, e aí foi uma escolha minha de sempre estar prestando serviço, não ficar em CLT, e aí eu não tinha os planos de saúde, né? Eu não ia ficar pagando meu bolso, então eu sempre tive uma saúde muito boa, diga-se de passagem, mas as poucas vezes que eu tive que ir a hospitais públicos, sempre aquele descaso, aquele desdém, né? Como o legado que o Gabriel Monteiro, que aí eu falei isso com o pai dele aqui recentemente, aqui quando meu amigo Roberto Monteiro, um abraço para você, mas o Roberto esteve comigo antes de ser deputado exato um ano atrás, antes de ser deputado, nem sonhava em vir deputado, aí quando aconteceu aquele reverso com o Gabriel, ele veio deputado, e aí ele esteve aqui como deputado recentemente. E eu falei para ele, cara, olha gente, vocês não tem que ver não vamos entrar no mérito pessoal do Gabriel, o que aconteceu ou não com o Gabriel, vamos ver o legado que ele deixou, né? E eu acho que o serviço dele que ele fez ali, onde ele viu muita sacanagem acontecendo, né, e tomou as dores de um cara que também foi pobre, de um cara que também usufruiu desse tipo de serviço, né, e muita gente fala, foi circo, foi isso, foi aquilo, foi para se promover. Cara, a gente tem que olhar o lado positivo da coisa, né? Teve muito médico que ele pegou no flagra, dormindo horas e horas e horas. Só vou te contar uma coisa do meu posicionamento. Muitos desses médicos eram CLT. Porque a OS ela não é serviço público. O que aconteceu no Rio de Janeiro? A saúde... É o que eu falo. Se você tem um médico com dedicação exclusiva, ganhando um bom salário, você paga 30 mil, 40, o teto hoje do serviço público é o quê? 42 mil, que deve estar, né? Era 39, deve ter subido para 42, 43 mil. Se você paga para um médico início de carreira 20 e no final 43 mil, para ele ser médico exclusivamente daquela unidade, ele não vai ter bico, ele não vai ter outra coisa, eu duvido que aquele cara não vai ter condição de trabalho e dedicação para aquilo dali, porque é a carreira.
Agora, sabe o que acontece? A Constituição hoje, por isso que a gente precisa de uma reforma constitucional, ele permite que o médico ele acumule até 60 horas. Então ele dá plantão aqui, dá plantão ali, ainda pega uma rede privada. O cara chega morto ali. Aquele cara ia ter condição de atender aquele paciente? Se ele está fazendo... Então, que ele chega morto é verdade. Agora, você concorda que com um trabalho como esse, responsável, maior responsa, a vida de uma pessoa, ele não poderia estar pegando um terceiro trabalho? Porque tem que ser analisado isso. Pô, o cara tá chegando mas a gente tem uma falha no Brasil conjuntural, tu tá entendendo? Você não dá condição de trabalho pro cara, você permite legalmente que ele fique em diversos empregos, aí você chega nisso onde chegou. Aí detalhe, aquele cara ele não é servidor efetivo, ele não é concursado, é um OS que contrata. As UPAs do Rio de Janeiro, que a maioria deles eram fiscalizadas... Mas essa verba não é repassada do Estado para essa OS? Sim, mas aí, irmão... Mas não deixa de ser nós que estamos pagando. Nós somos nós que estamos pagando, mas a gente não tá... Lembra quem estava falando da reforma administrativa do serviço público? Não ia mudar em nada. Porque aquele cara ali, ele é contratado de uma empresa que presta um serviço para o Estado. Quer dizer, os melhores... Eu sou filho de militar, meu pai hoje é capitão do Exército, mas ele entrou sargento. Eu fui a vida inteira atendido na Vila Militar, naquele hospital que tem aqui também na Praça Vermelha, HCE, todos os hospitais militares. Pô, irmão, top. Saúde, mas sabe o que acontece dentro do Exército Brasileiro? Tem hierarquia, tem disciplina, tem organização e funcionário de lá de carreira. O médico que está lá, ele sabe que ele vai entrar tenente ganhando até mal para o médico. Muitos não bancam, principalmente quem é especialista aqui fora paga muito mais mesmo. O cara acaba não ficando. Mas, pô, o enfermeiro é muito bem remunerado. Um médico que tem amor àquilo dali, ele sabe que ele vai bancar ali 20, 30 anos e depois ele vai correr atrás para poder fazer o por fora dele, depois que ele terminar a carreira dele militar, com um salário de tenente-coronel, que é um bom salário no final. Então, o cara que visa aquilo dali, pô, funciona. Já viu algum militar falando assim, não, que o hospital do Exército é ruim, que o hospital o Marcílio Dias é meio acabadinho. Mas mesmo com todo o sucateamento do Marcílio Dias, ainda muito melhor do que qualquer hospital do SUS. O hospital da PM, que o pessoal... O geral da PM é bom, que o pessoal reclama pra caramba, que falta especialista, falta isso, falta aquilo. Por quê? Quando chega na parte do especialista, um neuro pra criança, por exemplo, sargento Lousada, né, que tem um filho com uma necessidade especial, você não vai achar aquele cara nem no SUS, muito menos dentro da PM. Você não acha especialista em determinada situação, neurologia, nefrologia, são coisas que chegam em um determinado momento que esse especialista na rede aí, o cara que, pô, se especializou naquilo, o cara vai cobrar, ele vai cobrar quanto ele quer cobrar, pô. Ele é um profissional único no mercado. Então, são problemas que a gente não vai conseguir resolver através do serviço público. Agora, carreiras dentro do serviço público, uma melhor remuneração, principalmente de médico, pô, irmão, e um tempo menor, porque aí você colocou o cara lá para trabalhar numa escala legal ali dentro, num tempo menor de contribuição, aí ele vai pensar o seguinte, vou ficar 20 anos. Aí ele se formou com 25, ficou até os 45 contribuindo ali, depois de 45 anos ele vai ainda ter mais 40 anos para ele poder ganhar dinheiro pra caramba no mercado. Isso tem que ser pensado, porque isso vai atender melhor a população, não é porque vai beneficiar o médico. Mas aqui no Brasil não, as pessoas não, eu vou beneficiar o médico, entendeu? E foge da solução. Senão você vai continuar a vida inteira nesse gato e rato que a gente vive hoje. E o que tem que funcionar é a saúde ser, porque pro enfermeiro é bom. O enfermeiro do Exército Brasileiro ganha muito mais do que o enfermeiro da rede privada. Agora, pro médico é o contrário, pô. O cara não vai querer ficar. Agora, se você diminui o tempo de contribuição, exige dele uma dedicação exclusiva ali, começa com um pouco menos e termina com um pouco mais. E o coronel que o Gabriel acordou lá, o coronel se não me engano, era o coronel do Exército, né, que estava trabalhando lá num dos hospitais. Irmão, esse caso realmente eu não acompanhei. Para poder dar opinião fica mais complicado. Ele acordou, deu voz de prisão lá, o coronel veio deu voz de prisão não por causa disso, ele veio tirar o coronel do sono profundo, de 5 horas, né? E o coronel veio arranhar a orelha dele, tirou sangue da orelha dele, né? Aí ele deu voz de prisão pro coronel. Assim... Aí ele falou, quer tu pra me dar voz de prisão? Quer tu não, meu amigo. Sou vereador. A gente tem que cobrar dos nossos... Principalmente, assim, o Brasil, o sistema político, infelizmente, fica tudo concentrado em Brasília. Será, Bruno, que já que eles permitem esses 3 trabalhos, né, pro médico, será que não era uma boa ideia, né? Aí fica a minha dica aí, né? Não sei se de repente eu vou falar alguma coisa grosseira, mas já que está permitindo um 3º trabalho, né, que diminuísse a escala, né, o tempo de escala da pessoa, né, que não ficasse 12 horas, ficasse 8, né, já que permite essa barbárie de ter 3 trabalhos, né, o cara saiu do primeiro para o segundo para o terceiro, o cara já vai chegar cansado mesmo, não era mais fácil o cara fazer lá 6, 7 horas rápido e meter o pé do que ele ficar lá, né,
dormindo 3, 4 horas, sumido do hospital, né? Dá no mesmo, compadre, entendeu? Assim, Daniel, acho que o bom profissional ele tem que ser remunerado e o mau profissional ele tem que ser execrado. Claro, isso sim. Isso em qualquer lugar. Se você der condição de trabalho pro cara e você tiver ali uma chefia profissional, sem política, porque quando o UPA começou, o UPA era dos bombeiros, lembra disso? Funcionava. Era política de excelência, todo mundo falava muito bem da UPA. Só que chegou um determinado momento que não começou a ficar caro pro Estado fazer isso e botaram a forma mais barata. A forma mais barata é isso aí. Quando você economiza em saúde pública, irmão, a população sempre vai acabar pagando. E vou falar uma coisa para você. Isso que a gente viveu com o Daniel Monteiro é exceção. Porque a grande maioria, com o Gabriel, foi exceção. Que a grande maioria dos médicos, a gente viu aí a pandemia, a gente viu profissionais de saúde aí, os caras se dedicando, às vezes ficando a mais, porque, o cara tá ali socorrendo alguém, deu o horário, não, vou embora. A gente sabe que não é assim que funciona. Os caras se dedicam porque aquilo dali é um sacerdócio. A grande maioria dos profissionais de saúde, a gente vê uma dedicação muito grande. O que a gente tem que sentar, trazer mais eles aqui para contar as histórias dele, contar as dificuldades e dar condição de trabalho com esse cara. Porque é o que eu falo, para o juiz tem, para o promotor tem. Um tenente coronel de polícia, no último nível, irmão, nenhum deles está reclamando do serviço público. E eu pergunto para você, o que a reforma vai mexer com esses caras? Delegado de polícia. O que a reforma vai mexer com esses caras? Um delegado de polícia hoje em qualquer estado da federação, o Maranhão aí, que é o que arrecada menos, entra lá ganhando seus 18, 19 mil, sai de lá ganhando quase 39. Então, quer dizer, o dinheiro para o topo da pirâmide no Brasil, ele sempre arruma um jeito. Sempre arruma um jeito. A gente tem que inverter isso. Estava se tendo uma discussão em Brasília que eu sou contra. Quem quiser, e eu seria embarcado, que é o quê? Da isenção de imposto de renda para tudo profissional de segurança pública. E já tinha gente querendo botar exército, marinha, aeronáutica, que é a força militar, nesse pacote. Aí eu te pergunto, calma aí, você tem 30% para dar de aumento para 27,5% para dar de aumento para todo coronel, para todo... irmão. Aí apareceu o lobby lá em Brasília, dos delegados todos, a Associação de Delegados. Não, esse projeto é muito bom. Aí quer usar a base da pirâmide, que somos nós, agentes de segurança socioeducativa, guardas municipais, para poder ir lá bater palma. Irmão, a mim você não engana. Pega esse dinheiro, bota num fundo e começa de baixo para cima. O soldado lá do Acre, o agente de segurança de São Paulo, o agente socioeducativo do estado que ganha menos, e a gente botar todo mundo na carreira e usa esse dinheiro para poder redistribuir para o bolo, para poder ser todo mundo igual ao Brasília. Projeto do nosso parceiro, o deputado federal, Sargento Portugal. Se tem dinheiro para o projeto da isenção, tem dinheiro para botar todo mundo igual ao Brasília. O STF são os mais barbários, né? Se você olhar em luxúria, né? Eu acho que é 8 mil pro cara que cuida da toga dos caras, não? Só 8 mil. Só pro cara que cuida das togas dos caras. Né? Imagina a lagosta, como você falou anteriormente, e as viagens, e os hotéis. É muita mordomia, cara. É muita mordomia. Isso eu sou realmente, estou de acordo com você em gênero, número e grau, quando a gente fala de lá de cima. Realmente, os juízes, o Supremo principalmente, eu acho que o Supremo, eles têm tanta vontade, né, de serem do Supremo, né? Aliás, na minha opinião, teriam que ser juízes de carreira para serem do Supremo. E mandato, tempo. Mandato, tempo, né? Porque senão cai nessa zona aí, né? A zona do conforto, do que eu tô aqui, não vou sair, então eu faço do jeito que eu bem entendo, né? E é isso que acontece. E aí, o cara começa a se sentir um deus mesmo, né? Porque, ninguém me tira daqui mesmo, né? Eu tô perpetuado aqui, então eu faço o que eu bem entendo. E aí, o cara ainda tem essas regalias, né? Que eles têm lá no STF, né? E principalmente, no todo, né? Na União, na PGR, tudo que é órgão ligado à Brasília, ligado à justiça, meu irmão. Sobra dinheiro na justiça. Sobra dinheiro. Você vê os tribunais de justiça do Rio de Janeiro, todos os fóruns, você vê que construções maravilhosas, bonitas, confortáveis para o cara poder trabalhar. Que seja tudo. Mas por que a escola não é daquela forma? Que a escola é que forma, né? Mas a escola é um grande interesse, né? Lá atrás... Tipo hospital. Apesar que nós temos bons hospitais, por exemplo, eu, de vez em quando eu tenho que dar palmas para quando a coisa funciona. O Serra da Ilha, acho que é um bom hospital, que é um exemplo, entendeu, de gestão. Assim, a gente tem exceções aí que... Não, temos exceções, é verdade. Mas, infelizmente, o TJ é a regra. Tinha que ser tudo padrão TJ. Se não tem para ser, tira um pouco do dinheiro deles também. Se tá sobrando dinheiro lá, que venha para cá. Como sobra no legislativo dinheiro, a gente tá vendo aí, na época do Bolsonaro era orçamento secreto. Agora não, já são as emendas do relator, pode. Na época do orçamento secreto, não. Agora a emenda do relator é da democracia, do amor. É do amor. O amor venceu, né? O amor venceu. Tá tudo em paz. Entendeu? E vamos que vamos, né? E os caras continuam aí
às nossas custas, perpetuados no poder, e a coisa do STF cada vez pior, né? Porque, para mim, minha opinião é clara, sempre deixo isso bem claro, teriam que ser juízes de carreira e não advogados da esquerda empossados da noite para o dia no poder, né? Porque sempre tem ali, como você falou lá atrás, quem indica, né? Eu indico aqui, eu indico ali. Claro que existe isso, né? O presidente pode indicar o ministro, tudo bem, mas não indicar o cara que foi advogado dele, que ajudou a tirá-lo da cadeia, né? Não o outro que ajudou a colocar um amigo dele lá, chamado Alexandre Moraes, não o outro que colocou, né, um cara que era militante, né, como o Fachin. É absurdo, né? Se a gente for entrar nisso, a gente vai longe. Assim, eu tenho uma sugestão, tá? Senadores, coloquem os ministros do Supremo Tribunal Federal, eleições, mandato de 8 anos, sendo votado pelo Senado, indicados pelas instituições, OAB, Ministério Público, Judiciário Estadual. Eles, cada podia fazer eleição lá com 26, 27 desses, e o Senado decidia e ficaria 8 anos. Estados Unidos tem uma outra forma aí também que a gente teve. Porque a gente copia tanta coisa lá de fora que é importante, e aqui no Brasil a gente conseguiu fazer a maior merda que existe, que é botar um cara despreparado, 20 anos, 30 anos numa corte constitucional, para o cara poder estar mandando e desmandando no Brasil, e a maioria das pessoas insatisfeitas com aquela decisão tem que se sujeitar a bater cabeça por uma decisão, às vezes, desequilibrada, destemperadas e ilegais. Acho que o Brasil precisa avançar como democracia. Ninguém pode ter tanto poder. É verdade. E copiar as grandes potências. Vamos copiar as grandes potências? Então vamos copiar com o voto desse tamanho aqui, como é lá no Japão, né? O pessoal não quer nem saber, é o tamanho do caderno lá, se escreve, conta, reconta se precisar recontar, mas nada de urna eletrônica, pelo amor de Deus. Vou falar só um negócio que eu... Fala rápido, vai tá acabando. Não, vou parabenizar um cara da esquerda. Leonel Brizola, tu estava certo. Só nisso também. No Rio de Janeiro, tu acabou com o Estado. Mas nesse ponto estava certo. Uma eleição sem recontagem não é uma eleição. Recontagem, tá bom? Mas claro que não interessa para vocês, né? STF e por aí vai. Leonel Brizola acabou com esse Estado. Mas ele acertou em algumas coisas. Vamos lá, então, falar do quarto bloco agora, tá certo? Só que o Douglas Macaco, ele foi julgado, foi condenado na primeira, segunda e terceira ele foi solto, né? Tá solto. Foi inocentado pelo STF e um servidor público que fazia um trabalho excelente por todos ele. Assim, o Major Edson continua na corporação, que bom, mas eu faço uma campanha aqui. Se o cara foi inocentado, irmão, Polícia do Rio de Janeiro, devolva a farda pro cara. Devolva a farda pro cara. Não é possível uma pessoa ser inocente e continuar sem a matrícula, uma pessoa que era tão bem falada na corporação. Todos os colegas que eu conheço da Polícia Militar, que falaram que trabalharam com o cara, falaram que o cara era um excelente policial, inclusive moradores da Rocinha. Só que não gostava dele era a vagabundagem e a rapaziada do nariz nervoso. Tá certo. Só para terminar, agora tem que ser rápido. Me fala aqui, o Amarildo, na tua opinião, ele foi uma farsa inventada para realmente tirar o cara de cena, para tirar o documento? Irmão, eu acho muito conveniente. Para mim, o que aconteceu com o Amarildo é o que a defesa deles alegaram. Provavelmente ele entrou, foi lá, fizeram a identificação, o tráfico viu aquela oportunidade ali, esse maluco é X9, quem mora em área de favela sabe disso. Fulano foi dado como X9 e vai morrer. Deram o cara como X9, apagaram o cara. Botaram na conta dele. Aí depois, aí botaram na conta da polícia. É muito fácil ser desse jeito. Tanto é que até hoje não se tem nenhuma prova que os policiais fizeram alguma coisa. Pegaram um monte de filmagem, um monte de coisa, luminol, e não acharam nada de vestígio com os policiais. Se os policiais estão sendo colocados como inocentes, irmão, vale a tese da defesa. A gente só não vai conseguir achar quem matou a Marildo, né? Que agora, quem matou Marielle, né? O Brasil só tem Marielle de crime de homicídio, não parece. Assim, que se faça justiça nesse caso, e em todos os casos. Por que ninguém fala do caso da filha da irmã do Vitor Belfort? Que até hoje não se tem nenhuma investigação. Por que a vontade política para se achar a Marielle não é utilizada em todos os casos de homicídio do Brasil? Acho que todos têm que ser solucionados. E outra coisa, quando um menor matar e mandar lá pra gente, vamos mudar a lei para que ele fique. Porque se fosse um menor que tivesse matado Marielle, ele não estava tendo essa discussão. Claro que não. Marielle é um grande negócio para a esquerda. E vai ser por muito tempo ainda. Bom, próximo bloco, tu vai falar das barbáries cometidas pelos menores infratores. O próximo bloco é mais rápido. Ele vai falar as barbáries sem entrar muito no A, o B ou C, mas vai falar ali o que mais chamou atenção, né? Várias coisas, 12 anos de Degaze, mas ele vai falar aí um pouquinho para vocês, tá, das maiores barbáries que ficaram para sempre na memória dele, de assassinatos cometidos
por menores infratores ou barbáries que quase terminaram em assassinatos. Valeu? Fica com a gente, Daniel Dias na pista na área.